Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estamos estudando o livro Memórias de um Suicida. Estamos justamente no ponto em que Bellarmino está passando por um processo terapêutico, o professor Bellarmino, muito culto, e ele finaliza o processo, já vimos, e muito emocionado, retorna ali à cadeira em que deveria permanecer sentado para que outro pudesse buscar o lugar que ele esteve até então. E ele percebe claramente, é dito a ele, que daquele ponto em diante ele estava vendo, né, que apesar de todos os pergaminhos que ele ostentava com galardia na terra, né, com muito júbilo, com muito orgulho, e apesar das distinções, das honrarias, de tudo que ele havia recebido, né, pelo que ele havia representado então, né, mas que por estar divorciado, né, do ideal divino, ter caminhado apenas no desenvolvimento da sua intelectualidade, ele pouco, ou talvez ele desconhecesse completamente as verdades em torno do ser, da vida, do destino e da dor, né? Então isso fica muito claro para ele, ele com o coração ali sofrido ao mesmo tempo que agradecido pelo que viveu, mas percebendo, né, o que ele tinha diante dele a ser batalhado, a ser vencido. E retomando o que ele fala, quando ele retoma ali para sentar-se ao lado dos companheiros, ele diz, relembrando então: sim, meus amigos, eu sou imortal. Acabo de positivar, sem sombras de dúvida, em mim próprio, a existência concreta do meu eu imaterial, do ser espiritual que neguei. Nada sei, nada sei. Cumpre-me recomeçar os estudos, mas só aquela certeza constitui para mim uma grande conquista de felicidade. Eu sou imortal, eu sou imortal. Continuando então, nos dias subsequentes, durante as mesmas reuniões, fomos levados a examinar com minúcias penosíssimas os atos errôneos praticados no transcurso da existência que havíamos destruído, observando o emaranhado de prejuízos morais, mentais, educativos, sociais, materiais que nos arrastaram ao detestável resultado a que chegáramos. Assistidos pelos mentores pacientes, retroagimos com o pensamento até a infância e voltamos sobre os próprios passos e muitas vezes, banhados em copioso pranto, invariavelmente desapontados, confessamo-nos os próprios autores dos desenganos que nos abateram nos vulcões do suicídio. Como agíramos mal no desempenho das tarefas diárias que a sociedade impunha, então eles reconhecem como tinham agido mal. Como nos portáramos selvagemente em todas as horas, não obstante o verniz da civilização de que nos jactávamos? Integrando a repesa falange, muitos havia patenteado o fruto nefasto da escassa educação moral obtida nos lares destituídos de verdadeira iluminação cristã. Jovens que, apenas saídos da adolescência, haviam tombado inermes no primeiro choque com as contrariedades comuns à existência terrena, preferindo a aventura do suicídio, completamente faltos de ideal, de senso, de respeito a si mesmo. A si mesmo, a família e a Deus. As desgraças
por eles encontradas além do suicídio eram como o terrível atestado, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles, à face de Deus, a prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Então, evidentemente que o suicídio é um ato buscado por cada um de nós e responderemos individualmente, mas não há como. Não há como pais que não levaram, que não ajudaram aquelas crianças, porque há suicídios em crianças, aqueles jovens, a conquistarem ali uma fé, uma confiança em Deus, em Jesus, pais que não lhes proporcionaram esse alicerce de valores morais baseados na fé cristã, pais que se omitem disso, muitas vezes até trazendo fé no coração, mas não ajudam seus filhos nessa conquista, ou pais que desligados da espiritualidade, constituindo um lar, não percebem que devem mudar o rumo das coisas, que assim como ele, dentro desse distanciamento de Deus, encontra ali os seus conflitos, as suas amarguras, as suas angústias, precisa se firmar para levar aos filhos um caminho de espiritualidade. Então, é claro, e o Camilo está anotando isso, porque evidentemente que existe uma responsabilidade em não ter colaborado na estruturação dessas mentes frágeis, em que faltou quantas vezes este encaminhamento para Deus, para Jesus. Depois de tão aqui, as desgraças por eles encontradas além do suicídio eram como o terrível atestado, retomando, o pavoroso libelo contra a irresponsabilidade dos pais ou responsáveis por eles, à face de Deus. A prova infamante da desatenção com que se portaram, deixando de diligenciar sólida edificação moral em torno deles. Para tais casos, soubemos que severas contas deveriam prestar futuramente as soberanas leis, os descautelosos pais que permitiram asas às perniciosas inclinações dos filhos, sem tentar corrigi-las, favorecendo assim ocasiões aos desequilíbrios desesperados de que o suicídio foi o lógico resultado. Então, é claro que corre por conta dos pais. Evidentemente, esses espíritos traziam essas tendências, este arrastamento, né? Aqueles que cometeram suicídio ali tão jovens, na idade dos planos, dos sonhos, mas faltou o preparo, faltou a fé, diante das angústias, dos sofrimentos que a vida nos traz em qualquer faixa etária. Então, é claro que esses pais serão responsabilizados por terem sido descautelosos, como eles colocaram, né? A falta de cautela, a falta de cuidados, o olhar para ajudar esse filho que já traz certos arrastamentos a vencer essas dificuldades. Depois de tão complexos exames, voltávamos a novas reuniões, a fim de aprendermos como de preferência devíamos ter agido para evitar o suicídio, quais deveriam ter sido os atos diários, os empreendimentos, se não nos afastáramos do raciocínio inspirado ao dever na fé, em nós mesmos e no paternal amor de Deus. Então era mostrado para eles. É maravilhoso esse método educativo, em que você analisa as consequências dos seus atos. Esse é o método.
né? Estou pensando ali em Pestalozzi, estou pensando no educandário Allan Kardec, que busca este método que é ensinado. Pestalozzi veio antes, né? Mas foi o mestre do menino Rivaio, que se transformou no professor Rivaio, e mais tarde, após 50 anos, em Allan Kardec. Então, ele trouxe também este aprendizado que é a pedagogia vista de um outro ângulo, né, em que não se há castigos nem recompensas, mas sim o estudo das consequências do seu ato e a busca da reparação. Então, aqui, quando eles mostram nessas telas que projetava ali aquela tela, aquele processo terapêutico em que projetava-se uma tela, extraída da mente de quem estava ali naquele momento, sendo assistido nesse processo terapêutico, e as recordações iam vindo e se materializando ali na tela, que todos que assistiam, né, sentiam como se lá estivessem naquele tempo. E isso então levava-os a pensar, né, o que fizeram, as escolhas que fizeram, que culminaram no suicídio, e como poderia ter sido se tivessem feito outras escolhas. Isso simplesmente é maravilhoso, porque é assim que nós devemos agir em relação a nós mesmos, quando estamos vivendo a consequência de uma situação difícil, ao invés de ficarmos revoltados até com raiva de nós mesmos por atitudes equivocadas que escolhemos, é analisar, né, o que poderíamos ter feito, o que nos levou àquela escolha, o que uma outra escolha teria trazido. Então, tudo isso é bom que aprendamos a analisar. Continuando, em vários casos, a solução para os problemas que abriram as portas para o abismo encontrava-se a 2 passos de distância do sofredor. Surgiria o socorro enviado pela providência ao seu filho bem amado, dentro de alguns dias, de poucos meses, bastando somente que este se encorajasse para a diminuta espera em glorioso testemunho de vontade, paciência e coragem moral, necessário ao seu progresso espiritual. Então concluímos, com decepcionante surpresa, que fácil teria sido a vitória e até a felicidade se buscáramos o amor divino, no amor divino, a inspiração para os ditames da existência que desgraçadamente destruíramos. Essas instruções proporcionaram sensíveis benefícios a todos nós. Repetiam-se bissemanalmente, havendo os dignos mentores a elas adicionado, proveitosas palestras elucidativas, melhoras prometedoras experimentávamos em nosso aspecto geral, enquanto suaves esperanças segredavam edificante consolo aos nossos corações doloridos. A presença dos instrutores passou a constituir motivo de imensa satisfação para as nossas almas convalescentes e tão ásperos desesperos. As palavras que nos dirigiam durante as lições eram qual refrigerante orvalhado sobre a comburência de nossas aflições, e suas palestras e instruções, o trato carinhoso e compassivo dos gabinetes, outras tantas razões para nos considerarmos esperançosos e confiantes. Porém, jamais os víamos a não ser naqueles momentos oportunos, e quando em presença deles
Tanto nos intimidávamos, apesar da ternura que nos dispensavam, que não nos animávamos a pronunciar sequer um monossílabo sem primeiramente sermos interpelados. Em pouco mais de 2 meses, estávamos habilitados a amplas induções, cotejando as lições recebidas e sobre elas maturando no recolhimento de nossos apartamentos. Isso é muito, muito importante, porque não há aprendizado que se fixe e, portanto, que traga algum resultado em nós mesmos, se nós não amadurecermos aquele aprendizado. Então, quando ouvimos algo que nos toca, quando lemos uma página de estudo, até mesmo de conforto, devemos, no recolhimento dos nossos quartos, por exemplo, não é? Buscarmos momentos de recolhimento, de introspecção, para trabalharmos estes aprendizados. Porque se não fizermos isso, podemos até nos encantar, nos embevecer com determinados temas de palestras e pensarmos, veio para mim. Né? Mas o que foi feito? O que foi feito se não interiorizarmos? Então, a necessidade do recolhimento, matutando, digamos assim, acho que é o termo que ele usa, né? Matutando em cima daquilo que foi nos passado. É um termo muito antigo, em que a gente tem que se debruçar naquilo. E assim vai clareando e sedimentando o aprendizado em nós. Então, maturando, ele fala, né? Então, que é ali, deixando maturar. Certíssimo, certíssimo. Das análises levadas a efeito, resultava a certeza cada vez mais esclarecida da gravidade da situação em que nos encontrávamos. O fato de estarmos aliviados dos exuberantes incômodos passados não implicava diminuição de culpabilidade. Ao contrário, a possibilidade de raciocinar minudenciava a extensão do delito, o que muito nos decepcionava e entristecia. E das instruções e experiências caridosamente ministradas ao nosso entendimento, a título de base e incentivo para uma urgente autorreforma, de que tínhamos imperiosa necessidade, visando ao inadiável progresso a ser realizado, destacaremos este esquema que enfaixaremos nesta singelas anotações de além-túmulo. Então, aqui o Camilo vai nos passar um resumo do que eles aprendiam nessas reuniões tão importantes, que traziam para eles ali aquele senso de maturidade, o bom senso para compreenderem que determinadas situações deveriam ter sido de outra forma, para compreenderem, amadurecerem o aprendizado que recebiam. Né? E o Camilo nos traz esses aprendizados como que, digamos assim, apostilados em itens, para que entendamos. E isso foi muito importante para o Camilo, para o grupo dele, e será para nós também. Primeiro item. É o homem um composto de tríplice natureza, humana, astral e espiritual, isto é, matéria, fluido e essência. Esse composto poderá também ser traduzido em expressão mais concreta e popular, assimilável ao primeiro grau de observação: corpo carnal, corpo fluídico ou perispírito, e a alma ou espírito, sendo que do último é que se irradiam vida, inteligência, sentimento, etc, etc, etc. Centelha,
Então, o espírito, né, é centelha, onde se verifica a essência divina e que no homem assinala a hereditariedade celeste. Desses três corpos, o primeiro é temporário, obedecendo apenas à necessidade das circunstâncias inalienáveis que contornam o seu possuidor, fadado à desorganização total por sua própria natureza putrescível, oriunda do limo primitivo. É o de carne. Então, o primeiro corpo de carne é temporário, é o instrumento abençoado, que devemos cuidar muito para que ele tenha as condições necessárias, combinadas, antes de aqui estarmos, dando conta da tarefa que nos cabe. É o corpo de carne. O segundo é imortal e tende a progredir, desenvolver-se, aperfeiçoar-se através dos trabalhos incessantes nas lutas dos milênios. É o fluídico, que é o perispírito, né? É o fluídico, ao passo que o espírito, eterno como a origem da qual provém, luz imperecível que tende a rebrilhar sempre mais aformoseada até retratar em grau relativo o fulgor supremo que lhe forneceu a vida, para a glória de seu mesmo Criador, é a essência divina, imagem e semelhança que o será um dia, do Todo-Poderoso Deus. Então, é o perispírito, destinado a progredir. Vivendo na Terra, esse ser inteligente o segundo item, vivendo na Terra, esse ser inteligente que deverá evoluir pela eternidade, denomina-se homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado. Então, somos homens quando encarnamos, ao assumirmos um corpo, que será o nosso instrumento naquela presente encarnação, né? Nos tornamos encarnados, né? Mas temos o corpo de carne que assumimos na encarnação, mas teremos sempre esse corpo espiritual, esse corpo fluídico, que não perece. O de carne é perecível, né? Ele se desgasta com o tempo, mas o perispírito ele se renova. Na medida em que o ser vai se renovando, ele vai também se renovando, se aprimorando. E o segundo item, vivendo na Terra, esse ser inteligente que é o espírito, não é? Que deverá evolver para a eternidade, denomina-se homem. Então, na Terra, homem, sendo, portanto, o homem um espírito encarcerado num corpo de carne ou encarnado. Terceiro item. Um espírito volta várias vezes a tomar novo corpo carnal sobre a terra. Nasce várias vezes, a fim de tornar a conviver nas sociedades terrenas como homem, exatamente como este é levado a trocar de roupa muitas vezes, né? Então, é importante que introduzamos este conhecimento, que ele não fique na superficialidade, que nós, se nos sentimos espíritas, não fiquemos naquele campo da superficialidade, apenas na busca do espiritualismo, sem mergulharmos na verdadeira essência, porque é muito importante que entendamos que a nossa vida, ela tem um tempo limitado, nós estamos estagiando num corpo de carne, né? E é muito, muito importante quando se abre uma oportunidade, né? Para que se alcance
na encarnação um entendimento mais profundo, porque esse é o objetivo. Então, na medida em que o espírito vai se esclarecendo, vai desenvolvendo essa confiança em Deus, em Jesus, desenvolvendo essa fé sólida que nós vimos que cabe aos pais na infância, na juventude, direcionar, porque nos arrependeremos muito. É preciso que entendamos que o tempo certo tem que ser aproveitado. O tempo certo é o nosso presente. O nosso presente nos coloca em várias funções, né? E nessas funções nós temos que fazer o melhor, mas não com o peso da responsabilidade, mas com a leveza daquele que entende, que encarnou para enfrentar os desafios. E que esses desafios podem ser encontrados e podem ser enfrentados e amenizados na medida em que ele se posiciona com amor, com ternura, a fazer tudo que lhe compete, pautando para o seu dia o que cabe para o dia. Jesus nos alertou, a cada dia a sua aflição, já nos deixou claro que não devemos estar antecipando coisas que nos corroem, não devemos estar presos ao passado que machucou, e sim o nosso presente. A cada dia a sua aflição, ou seja, a cada dia as suas lutas. Coloquemos no nosso dia, então, o que cabe para aquele dia. Não sobrecarreguemos a nossa mente de coisas, de compromissos que hoje parece que é a ordem do dia, né? A ordem do dia é buscarmos coisas que farão com que nos desviemos do que verdadeiramente importa, nos desviemos dos propósitos que nos movem. Então, na medida em que nos conscientizarmos dessas coisas, dessas tantas facetas que compõem ali a nossa rotina, os nossos deveres, nos sentiremos muito reconfortados e muito provavelmente não seremos visitados por tédio, não seremos visitados por sentimentos difíceis de pessimismo, de angústias, de melancolias, de fugas tais que nos afastarão dos nossos objetivos, tornando os nossos dias angustiantes, como viveram estes aqui que estamos vendo. Então, que todas essas lições, que todos esses aprendizados falem muito alto ao nosso coração. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, nos envolva em seu manto de amor. Que fiquemos em paz.